Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Fabiano Capanema e Márcio Torres. Boa noite, com as palavras dos facilitadores. Boa noite, pessoal. Isso, alegria. É tão bom estar nessa casa estudando, né? Lembrando mais uma vez que o estudo da noite é um estudo de perguntas e respostas. As perguntas são vocês quem fazem, nós tentaremos responder. Aqueles que sentirem algum desejo de perguntar, é só levantar as mãos. Nas laterais nós teremos aí os nossos amigos com papel e caneta. E, à medida do possível, a gente vai tentando responder. A gente agradece a presença de todos, assim como também os internautas que nos acompanham mundo afora, através da internet, a quem a gente agradece também, e que todos tenhamos um bom estudo. O nosso amigo já vai começar a responder algumas perguntas que nós já temos aqui, e a gente vai dando sequência até o final, tá ok? Bons estudos a todos, que Deus os ajude. Boa noite a todos. Vamos fazer a primeira pergunta. É possível um espírito fazer mal a uma pessoa encarnada? Nós sabemos que vivemos uma humanidade terrestre em num regime constante de interdependência. Tanto encarnados quanto desencarnados, que compõem a humanidade terrestre, estão a todo momento influenciando uns aos outros, a nível de pensamento. Então, quando a pessoa faz essa pergunta, é possível um espírito fazer mal a uma pessoa encarnada? A gente tem que fazer uma distinção do que seja influência, separando da interferência. Então, nós estamos nos influenciando através de uma conversa que podemos ter uns com os outros, e em se tratando de espíritos, eles estão a todo momento nos influenciando mente a mente. A influência pode ser benéfica ou não. No caso da interferência, aí a gente já entra mais para o contexto de podermos estar sendo influenciados para tomar decisões equivocadas. Mas é interessante que a gente faça uma ressalva, porque a decisão é sempre minha. Mesmo que eu tenha uma influenciação espiritual, mente a mente, pelo livre-arbítrio, no final das contas, a decisão de fazer ou não é minha, mesmo que haja essa influenciação espiritual. Aí nós vamos pensar, tem tantos políticos aí que recebem, teoricamente, uma carga negativa de pensamento, porque hoje o Brasil, infelizmente, está muito dividido nessa questão, né, nas questões ligadas à política partidária, porque a política em si é necessária para uma nação. Estou falando do partidarismo. Então, certamente existem pessoas que, se isso aqui fosse uma verdade, né, que os espíritos podem fazer mal a uma pessoa encarnada, tem certas pessoas que seriam fulminadas por tanto pensamento, por tanta vibração negativa que são direcionadas àquela pessoa. Porque, infelizmente, nós brasileiros acabamos por tomar uma decisão, né, de delegar a outrem situações que nós deveríamos estar colaborando no contexto social. Então, a gente acha que só aquela pessoa deveria resolver todos os problemas de uma nação. Mas o exemplo que eu citei foi só para a gente poder fazer uma comparação. Se realmente uma vibração negativa em prol, né, contra alguém, pudesse lhe fazer mal, essa pessoa seria realmente impactada. Mas nós vivemos imersos numa onda de pensamentos. E nós, como antenas vivas que somos, mesmo não sendo médiuns ostensivos, podemos entrar em conexão com essas vibrações de teor negativo, caso também estejamos em desarmonia, caso a gente, infelizmente, façamos com que
a nossa vibração, a nossa mente sintonize, equilibre forças inferiores. Porque o equilíbrio de forças mentais, ele pode se dar tanto a nível mais elevado, quanto a nível inferior. Vai depender de como estejamos nos comportando, do que estejamos desejando, pensando e agindo. Então é importante a gente fazer uma reflexão sobre essa questão de um espírito prejudicar uma pessoa encarnada. Pode prejudicar se ela realmente der guarida, e isso a gente faz porque nós temos na nossa história, na nossa personalidade atual, um contexto de várias existências que fomos vivenciando e fomos trazendo conosco imperfeições morais. E são justamente nesses flancos que a espiritualidade inferior pode nos prejudicar. Ela vai, então, atuar nas nossas deficiências, nos influenciando para que a gente continue dando aso, para que a gente continue dando continuidade nas nossas imperfeições. Então, há que se ter cuidado, como o próprio Cristo nos ensinou, fazermos as nossas orações, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e buscarmos sermos pessoas melhores, que estejam sempre atuando no bem. Fazendo isso, automaticamente a gente se previne de sofrer essas influenciações. Muito bem. Tem uma outra pergunta, a pessoa fala assim: boa noite. Tem como uma pessoa nascida tanto entre a família materna ou paterna ter um dom a mais na frente, ser um patriarca ou matriarca da família, ter o dom de unir toda a família? Bom, patriarca e matriarca não, porque patriarca e matriarca é mãe e pai, né? São os que lideram a família. Mas a gente sabe que toda família tem um esteio, né? Tem a base. E acontece sim, de às vezes um filho vir para ser realmente aquele esteio, aquela base, aquela sustentáculo de uma família. Porque a idade física, ela não é a idade espiritual, né? Nós contamos o nosso tempo terreno depois do nascimento. Então a gente conta os anos e fala que a gente tem aquele período como idade. Mas a nossa idade de criação de Deus, ela é milenar. Nós somos espíritos milenares. E às vezes o filho, ele pode ser um espírito muito mais antigo que nós mesmos, né? E às vezes a sua bagagem, aquilo que ele traz de conhecimento, de aprendizado, é bem superior aos pais, à mãe, aos avós, né? E no futuro, quando ele começa já a entrar aí no seu período de relembrar e recapitular as suas qualidades mentais, né, a sua bagagem vivencial, na época ali da puberdade, ele pode sim ser aquele espírito que vai guiar a família, que vai unir, que vai realmente dar aquela sustentação moral à família, né? Que a gente chama de pilar familiar. Então pode sim, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Às vezes pode ser o próprio pai, realmente pode ser uma pessoa muito capacitada, às vezes a mãe às vezes é o filho, às vezes pode ser até o filho caçula, no meio de uma família de 7, 8 filhos, ser o filho caçula, que vai trazer aquela base de sustentação para que o resto possa, né, se apoiar nele. Então, lembre-se, nós não somos a carne, nós somos seres imortais, ora materializados. E que a idade física não é idade espiritual, né? Eu até acho graça que às vezes a pessoa pergunta assim: quantos anos você tem? Eu falo assim: olha, quantos anos eu tenho eu não sei, porque eu não sei ainda quanto me falta para que eu volte. Quanto tempo eu já passei por aqui, eu sei. Né? Eu sei contar quanto tempo eu já vivi, mas quanto tempo eu tenho, né? Quantos anos eu ainda tenho, não sei. Porque, na verdade, a gente não sabe quantos anos a gente tem, sabe? Se a gente olhar pelo lado espiritual, a gente sabe que tem alguns milhões de anos. Se eu olhar pelo lado físico, quantos anos eu ainda tenho, eu não sei.
Eu espero que eu ainda tenha um pouquinho, pelo menos mais uns 30, 40 aninhos. Né? Mas quanto tempo eu já vivi, eu sei. Quanto tempo eu estou nessa atual encarnação, eu sei. Então a gente precisa parar de pensar como seres finitos. A gente tem que conseguir desvincular do nosso íntimo, do nosso pensamento, do nosso eu, essa ideia de mortalidade. Eu nasci dia tal, já estou com tanto tempo aqui na Terra e talvez não me falte mais um tempo. Não. Você foi criado há milhões de anos e ainda vai viver uma imortalidade inteira. Porque nós nunca teremos fim. A gente precisa começar a raciocinar como seres imortais e não como seres mortais. E é justamente por pensar como seres mortais é que a gente ainda é orgulhoso, que a gente ainda é vaidoso, que a gente ainda é possessivo, que a gente ainda é nervoso. Porque a gente acha que tudo tem que ser aqui. Não é aqui. Né? A gente tem que entender que todo o Evangelho e todo o trabalho que o Cristo trouxe para nós não é para que eu tenha os méritos aqui. Quantas pessoas entram numa religião, Fabiano, e largam porque a vida não melhorou, materialmente falando. Eu fui, eu rezo, eu faço tudo que o pastor, ou o padre, ou o pessoal da casa espírita pede, mas minha vida não melhora. Por quê que não melhora? Porque você não melhorou. A gente quer que as coisas aconteçam sem eu precisar fazer esforço, sem eu precisar fazer a minha parte, sem eu precisar da minha contribuição, sem eu precisar mudar-me moralmente. A gente quer conforto, a gente quer tudo, mas não quer fazer nada. E a vida não muda. E a gente tem que entender que todas as promessas que o Cristo fez, elas são verdadeiras. Todo o mérito e todo o crescimento e toda a paz que o Cristo prometeu é verdadeira. Mas é verdadeira para a vida espiritual. Não é para a vida material. Nós estamos numa escola corretiva. Nós estamos numa escola corretiva temporária. É temporário. Então, tudo que eu aprendo e tudo que eu desenvolvo aqui é para que eu desfrute no mundo espiritual. A gente esquece das palavras do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo e até mais. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus sempre fala do mundo espiritual, porque eu fui criado um ser espiritual. E pela ignorância da minha infantilidade espiritual ainda, é necessário que eu esteja aqui numa escola corretiva. E o que eu aprendo aqui é para ser usado lá, não aqui. Aqui eu exercito o aprendizado, mas os louros do aprendizado é lá que eu vou colher. Mais uma pergunta. Como começar a estudar a mediunidade? Nós temos que analisar que somos todos médiuns, porque somos espíritos encarnados e, por sermos espíritos, temos toda a condição de sermos medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo material. Só que é importante a gente fazer uma complementação da questão de sermos todos médiuns, porque existem aqueles que são médiuns ostensivos. A ostensividade demonstra a capacidade, uma capacidade orgânica, daquele que se encontra atualmente encarnado, de intermediar comunicações, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, da clarividência
e outras modalidades de comunicação e de intermediação. Mas é importante, independente se a pessoa tem essa predisposição orgânica, né, que a ostensividade, então, não é algo que a pessoa, se na programação dela reencarnatória não há essa previsão de desenvolver a capacidade da ostensividade, não, essa capacidade, então, não eclodirá, por ser uma predisposição orgânica e uma alteração perispiritual, que a espiritualidade superior tem a capacidade de promover naquele espírito que estaria, então, reencarnando. Independente, então, da ostensividade ou não, nós todos podemos estudar a mediunidade, porque essa é uma condição de espíritos que somos. Então, todos nós precisaremos desenvolver, né, os estudos acerca da nossa realidade. E é importante que a gente faça isso, estudando o Evangelho do Cristo, procurando a nossa renovação íntima, avançando na compreensão das leis físicas e morais. As leis físicas, a ciência, com muita propriedade, nos permite hoje lançar o olhar para o macro e o microcosmos. Então, nós hoje, temos acesso, pela facilidade dos recursos tecnológicos, temos acesso hoje a praticamente todo o conhecimento que queiramos adquirir. Então, é importante que a gente estude a física, a química, a biologia, a física quântica, que a gente estude o cosmos, porque avançando na compreensão dessa nossa realidade e do contexto no qual nós estamos inseridos, automaticamente estaremos, então, estaremos estudando a questão da mediunidade. Mas não adianta só avançarmos nas questões relacionadas ao intelecto, porque o Cristo, ele nos ensina que devemos, os espíritos superiores, todos aqueles que contribuíram na codificação da doutrina, os autores clássicos e contemporâneos, todos os espíritos, eles sempre nos ensinam que nós devemos buscar a nossa renovação. O próprio Cristo nos diz, renova-te a ti mesmo. Então, ele está nos conclamando a estudarmos essa nossa questão física, mas estudarmos, acima de tudo, as leis morais. O Cristo nos pede que possamos buscar evangelizar-nos a nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente avança no contexto intelecto-moral, automaticamente nós vamos avançar também na compreensão da questão da mediunidade. Porque a gente vai compreender como o processo se dá. Essa questão de estarmos hoje num regime de interdependência, mente a mente, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados. Então, observem o que a mediunidade nos traz. Essa condição de podermos estabelecer esse regime de interdependência através de comunicação. Então, é isso que a gente gostaria de realçar e de colocar como prioridade em nossas vidas. Ampliar o estudo, porque a doutrina espírita é muito rica em conhecimentos, aliada à ciência humana e aliada à filosofia e tudo mais. Então, avançar e fazer com que essa asa, né, a asa do conhecimento, ela consiga também interagir com a questão, o lado moral, para que a gente possa alçar voos mais altos, né, na compreensão de nós mesmos. Isso é importante, que a gente tem que lembrar também, né, das palavras do Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, ela vem através do conhecimento, do estudo, da busca incessante em aprender. E ela nos liberta da nossa própria ignorância. Quanto mais nós avançamos no intelecto,
mais consciente de nós somos. Por isso é que ele também disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, quanto maior o seu conhecimento, mais responsável por si você se torna. Né? E essa busca incessante do aprendizado é importante para que a gente se situe na história como um todo. Porque nós não fazemos parte só do presente, nós fizemos parte do passado em outras vidas. E a gente conhecendo a história, a gente se posiciona no futuro. Então, é muito importante o estudo, a busca incessante do conhecimento. Né? E, às vezes, a gente fica meio que preguiçoso. A gente fica mesmo achando que não precisa estudar. Eu vou na casa espírita, participo lá de um estudo, né? De uma palestra e tal. Mas quantos vêm aqui praticamente todos os dias, e isso é excelente. Mas quantos abrem um livro de Kardec para ler? A maioria das pessoas gosta de romance, que é uma história que comove, que é uma história bonita, mas nem sabe dizer se aquilo tudo que está ali realmente é doutrinariamente correto, se aquele tipo de informação realmente é verdadeiro. Né? E quando a gente conhece a base, tem uma base sólida, e essa base sólida se chama Kardec, são as 5 obras da codificação, e para quem não conhece, é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Essas são as 5 bases de sustentação da doutrina espírita. Eu preciso conhecer, porque depois de eu conhecer, aí sim eu posso ler tudo, porque eu vou saber filtrar. Né? Tem uma pergunta aqui que quase toda semana ela vem. Nós sempre estamos rejeitando responder. Né? Já é de propósito, a gente não responde de propósito, mas hoje eu vou falar dela. Me deu vontade de falar dela. A pessoa fala assim, o que dizer da profecia de 2019 citada por Chico Xavier? Primeira coisa que a gente tem que entender, Chico Xavier não é profeta. Chico Xavier jamais fez profecias. Chico Xavier jamais fez promessas. Chico Xavier jamais interferiria na história ou no livre-arbítrio dos seres. O que acontece aqui sobre 2019 é que lá nos anos de 1969, na antiga TV Tupi, para quem tem mais de 15 anos igual eu, lembra dessa televisão, chamava-se TV Tupi. Tinha um programa chamado Pinga Fogo. Foi um programa de televisão que ficou 3 horas no ar com o Chico Xavier, sendo entrevistados e sabatinados por vários repórteres. E ele, com toda a sua humildade, com toda a sua alegria, com toda a sua bondade, ele ia respondendo essas perguntas. Uma das perguntas que foram feitas ao Chico foi o seguinte: algum dia nós veremos extraterrestres? Chico deu um sorriso e falou assim, olha, se nos próximos 50 anos não acontecer uma 3ª guerra mundial e o mundo estiver em harmonia, com certeza nós poderemos ser visitados sim. E poderemos. Então todo mundo acha que por ele falar nos próximos 50 anos, e 2019 é exatamente 50 anos depois, eles estão achando que nós vamos ter aí uma visita extraterrestre. Que daqui a pouquinho está baixando umas naves espaciais aí, né? Vai vir uns companheiros de outro mundo e falar, opa, somos nós que estamos aí visitando a vocês há milênios. Não, não é assim. Nós somos visitados por extraterrestres o tempo todo, porque nós migramos de planeta. Vocês acham que a gente só nasce no planeta Terra? Quantos espíritos superiores transmigram de seus planetas muito evoluídos para vir aqui servir de exemplo por nós? Quanto de nós, inferiores, vamos também ir para planetas mais primitivos? Nós também somos extraterrestres em outros planetas. E é justamente o joio do trigo, essa separação. Existe vida em outros planetas? Lógico que existe. Ah, mas nós somos visitados por naves espaciais?
Eu, Márcio José Torres, falo que sim. Eu acredito muito nisso. Por que eles ainda não vieram e não se apresentaram? Para que nós, na nossa santa bondade, não joguem uma bomba atômica neles, porque eles sabem da nossa ignorância. Vocês já imaginaram se houvesse vida em Marte? Vocês acham que nós já não tínhamos mandado pelo menos uma meia dúzia de bombinha lá para incomodar eles? Outros já falam assim, mas então eu tenho medo, porque se vier, Fabiano, eles podem vir conquistar. Gente, eles têm tecnologia e já nos visitam há milhares de anos. Se eles não vieram nos conquistar quando a gente era primitivo, agora que nós inventamos a tal da bomba atômica, eles vão querer vir cá fazer o quê? Fabiano falou uma coisa muito interessante sobre a evolução moral e intelectual. Um passarinho para voar, ele precisa das duas asas, não precisa? Sem uma asinha, ele só não sai do chão. Então, nós precisamos desenvolver a asa do conhecimento e a asa da moral. Se eles têm essa tecnologia avançada para migrar milhares, milhões de anos-luz para vir, certamente eles são seres extremamente pacíficos e evoluídos. Chico Xavier nunca fez uma profecia. Chico Xavier, quando falava da transmigração dos mundos, essa transmigração que nós já estamos vivendo aí, e já estamos mudando do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. É uma migração a nível espiritual. Então, por favor, não vamos acreditar nesses fake news que a internet está enchendo, pegando coisas, inventando coisas, falando coisas, delegando coisas ao Chico. Isso não existe. Conheçam as obras de Chico Xavier, através de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros espíritos trabalhadores. Obras respeitadas pela Federação Espírita Brasileira, pela FEESP e por tantas editoras de renome dentro do movimento espírita. Essas coisas que a gente vê na internet, 99,9% é mentira e 1% eles inventam. Então, não vamos acreditar nisso não, tá ok? Meu amigo desencarnou dia 14/7. 15 dias depois, o filho dele diz que viu o pai na beirada da cama. Ele desencarnou de causa natural, dormindo. É possível ele realmente ter visto o pai? É importante que a gente faça um comentário no seguinte aspecto, de esclarecer que nós desencarnamos e continuamos a ser quem éramos aqui quando encarnados. A morte é um fenômeno natural e o desencarne é o desenlace do espírito do corpo físico. Então, se eu tinha uma condição em vida de alguém que buscava ser, independentemente das questões religiosas, ser uma pessoa do bem, uma pessoa que procurava, acima de tudo, superar a mim mesmo, ser uma pessoa melhor a cada dia, obviamente, esse processo do desenlace, passamos todos por um período maior ou menor de perturbação, mas passando esse período, passamos a recobrar a nossa lucidez e vamos buscar aquilo que desejamos no nosso íntimo. Vamos buscar, se tivermos esclarecimento e compreendermos que a nossa realidade de espíritos imortais nos leva a continuar a nossa trajetória, a gente vai perceber então que quanto maior a lucidez da minha realidade, da minha nova realidade agora de desencarnado, mais vai fazer com que eu busque a minha principal busca tem que ser essa de continuar estudando, continuar trabalhando, não mais agora na busca pela sustentação, pela, vamos dizer assim, pelas coisas que nós precisamos buscar quando aqui vivendo na carne, que é o sustento da família,
profissionalização e tudo mais. Mas agora eu estou desencarnado. Não tenho mais essa necessidade de buscar o sustento financeiro. Então, o que eu vou buscar para mim mesmo? O meu crescimento. Trabalhando no bem, continuando a estudar, buscando interagir com equipes espirituais para fazer o bem. Então, quando uma pessoa desencarna, mesmo que recentemente, mas que tenha lucidez, ela pode sim, né, porque a separação, eu não gosto de usar a palavra perda, a perda de um ente querido. Eu prefiro usar a questão da separação, porque de fato é o que ocorre. Nós não perdemos, a gente se separa, fica a saudade. E os laços, quando são de afeto, laços amorosos, fazem com que nós busquemos aqueles que amamos, seja em pensamento, né, quando estamos longe, seja presencialmente. Então a pergunta, se é possível um pai, né, voltar ao seu lar, porque nós não conseguimos. Via de regra, nós não conseguimos desvincular totalmente da realidade que tínhamos quando ainda aqui encarnados, né? Nós vamos buscar, sim, os nossos lares, os nossos familiares, porque a própria existência na carne, a nossa rotina, faz com que a gente esteja interagindo com eles a todo momento e sentimos falta. Então, quando vem o processo do desencarne, o que nos faz voltar ao lar é essa sensação, muitas vezes, de amor. Então, o pai, é difícil a gente fazer qualquer afirmativa, né? A gente pode só levantar hipóteses, não podemos afirmar nada. Mas o pai pode sim, com saudade do seu lar, do seu filho, né, voltar ao lar e o seu filho, ele estando em vigília, que é o processo no qual nós estamos nesse momento, né, ou em desdobramento, ele pode ter visto o pai, que agora já não está mais com a vestimenta carnal, seu instrumento de manifestação, que é o corpo. Então, a gente gostaria apenas de fazer esse comentário. Em desdobramento, nós, espíritos, porque eu não posso falar assim, eu, Fabiano, tenho um espírito. Eu sou um espírito. Então, quando já não estou mais em vigília, acordado, eu estou dormindo. Inclusive, o tema da palestra de hoje é sobre sonho e sono, né? Então, quando eu diminuo a atividade cerebral para o refazimento do corpo, do cérebro como um todo, aí eu desvinculo parcialmente, emancipo, e nesse momento a minha possibilidade de interagir com os espíritos amplia-se. Agora, ao retornar ao corpo, depois daquele processo de emancipação parcial, eu posso ou não lembrar. Então, seria o caso aqui, que o filho viu em desdobramento durante o sono e depois recordou? Não poderia afirmar. Ele viu o pai em vigília, estando acordado, demonstrando a possibilidade de haver aqui o processo da vidência, que é uma percepção extrasensorial, não necessariamente uma capacidade mediúnica. Então é difícil a gente afirmar em qual condição ocorreu o fato, mas é factível afirmarmos que é possível. É possível, sim. A todo momento estamos interagindo. São humanidades, duas humanidades interagindo a todo momento. Uma humanidade encarnada e outra desencarnada. O pai passou agora ao plano espiritual, em definitivo, mas continua vinculado pelo sentimento. Então, nós nos buscamos. O amor nos liberta, mas mantém a necessidade de estarmos sempre interagindo. O ódio algema. Então, aqueles que se odeiam se buscam pelo ódio, mas na verdade estão criando uma situação que necessitará de reparação. Mas aqueles que se amam, quando um pai busca o seu filho,
Aqueles que se amam se buscam, e essa interação ocorre a todo momento. Muitas vezes nós só não nos lembramos ao voltarmos do processo do sono. Pensamos muitas vezes que foi um sonho, e são às vezes mesmo sonhos desconexos, mas ao retornarmos e termos uma lembrança e fazermos um comentário, nossa, mas parece que foi tão real, pode ter certeza. Foi um processo de desdobramento em que nós nos encontramos com aqueles aos quais nos vinculamos pelos sentimentos. O amor vence tudo, né? Até a morte, né? Tem uma pergunta, a pessoa fala assim: sou uma pessoa que busca força espiritual e que a cada dia sinto que a mesma se encontra em uma embalagem, me impedindo de possuir a força que eu tanto necessito. Como desembrulhar esse empecilho? É interessante a pergunta, porque todos nós estamos nesse período, né, gente? Todos nós estamos buscando realmente essa força maior espiritual. Tanto é que nós estamos numa casa de estudos do Evangelho de Jesus, para que isso possa nos libertar, nos tirar desse pacote que há tantos anos nós carregamos, embrulhados em seitas, embrulhados em cultos, embrulhados em mitos, em ritos, né? Em tabus, em medo desse Deus que castiga, esse Deus que pune, esse Deus que maltrata, né? Fomos várias encarnações em tantas religiões que nos aprisionavam. Graças a Deus, nós já estamos numa doutrina de libertação. Mas é uma doutrina que nos liberta, mas também nos diz que eu sou responsável por mim mesmo. Não é Deus, não é Jesus, não é a igreja, não é o padre, não é o pastor, não é a casa espírita. Sou eu. Eu sou resultado das minhas ações. Eu sou resultado dos meus pensamentos. Eu sou resultado das minhas palavras, né? Então, quando eu começo a assumir essa responsabilidade sobre mim mesmo, eu já começo a soltar essas amarras que me prendem a essa caixa, a esse embrulho. Como é que eu faço, então? Estudar. Essa resposta nós já falamos dela ali atrás, eu e o Fabiano. Eu preciso entender, eu preciso buscar informações, eu preciso tirar nem que for meia hora todo dia para ler um pouquinho, para entender, para que eu possa refletir, para que eu possa mastigar e engolir essa informação, para que ela comece a fazer parte da minha vida. E eu preciso, primeiramente, após entender essa mensagem, começar a vivenciá-la. Começar a desenvolver em mim as virtudes necessárias. Uma dica para que esse embrulho se rompa: assuma um voluntariado. Assuma um voluntariado. Não precisa ser aqui, não. Nós estamos precisando demais, viu, gente? E outra coisa, para ser voluntário da Casa Espírita, não precisa ter doutorado em Kardec, não. Para ser voluntário da Casa Espírita, precisa-se de boa vontade. Tá? O aprendizado, ele vai ocorrer durante um certo tempo. É lógico que existem funções na casa que você já tem que ter um certo conhecimento para que você possa desenvolver. Mas existem tantas outras tarefas aqui na casa necessitadas de bons voluntários que vocês nem imaginam. Tá? Mas eu posso me voluntariar numa igreja católica, eu posso me voluntariar numa igreja evangélica, eu posso me voluntariar no Hospital do Câncer, no hospital outro qualquer, eu posso me voluntariar no asilo, eu posso me voluntariar numa creche. Posso ou não posso? Posso. Existem tantos outros voluntariados. Semana passada nós falamos aqui, gente, nós estamos aqui dentro de uma casa de amor e caridade. Tem muita coisa bacana que acontece aqui. Mas lá fora tem infinitas necessidades. Infinitas necessidades.
Quantas carências lá fora ainda existem? Pessoas que às vezes não adentram nessa casa por preconceito, por desconhecimento, né? Mas estão sedentos de uma pessoa que os escute, né? De uma pessoa que olhe para eles, uma pessoa que dê um sorriso para eles. Quantas pessoas invisíveis existem lá fora? Pessoas que todo mundo passa, mas ninguém vê, ninguém enxerga. Pessoas totalmente carentes, abandonadas, solitárias, de todas as ordens. Não é só dar uma moedinha, é muito fácil dar uma moeda. Quem aqui já deu esmola? Uma moedazinha a alguém? Eu imagino que todo mundo já deve ter feito. Mas quantos na hora de dar moeda perguntam assim, qual o seu nome? Você está bem? De onde você vem? Você está precisando de outra coisa? Você é natural de Divinópolis? De onde você veio? O que te trouxe aqui? Você já procurou as instituições que podem te auxiliar de outras formas? Posso te dar um abraço? Ninguém faz isso. É muito fácil chegar e... Viu, né? Eu ajudei ali, ó. Aham. Tá bom. E a gente vai vivendo, vai deixando, as coisas vão acontecendo, vai fazendo. E a gente acha que, bacana, eu sou uma pessoa que eu ajudo. Ajuda dentro do seu comodismo. Ajuda dentro daquilo que te sobra. Ajuda naquilo que... desencargo de consciência, para não deitar achando que eu deixei o outro com fome. A gente tem que fazer um exame de consciência. Vamos arrancar esse embrulho, ó. Vamos rasgar esse embrulho, ó. Pronto, rasgou o embrulho, estou livre. Começa pelo voluntariado, junto com uma boa leitura, um bom conhecimento e bastante estudo. Nós vamos nos libertar. Mais 5 minutos. O rótulo nos distancia da humildade? Essa pergunta foi curtinha, mas foi boa, viu? Curta e grossa. Interessante. O que o Cristo sempre nos ensinou e continua ensinando. A importância de sermos pessoas mais humildes, de combatermos em nós mesmos o orgulho. Primeiramente, é importante, quando fala aqui na questão do rótulo, a gente analisa quem eu sou. Quem o outro pensa que eu sou. Quem eu realmente sou. Só aí nós já obtivemos 3 rótulos diferentes de uma mesma pessoa. Mas o importante é esse aprimoramento. Não levemos em conta as observações que os outros possam fazer acerca de nós mesmos, a não ser que seja para podermos reparar, aparar as nossas arestas, né, e reconhecer a necessidade de mudança e melhoria. Então, se os outros estabelecem um rótulo sobre mim, importante para mim reconhecer o que eu preciso melhorar. De fato, quando o Cristo nos fala da questão da humildade, porque Ele, mais do que ninguém, nos ensinou, os últimos serão os primeiros. Quando ele, naquele momento que Ele lava os pés dos apóstolos, um espírito puro, da envergadura do Cristo, lavando os pés dos apóstolos, para dar o exemplo para nós, que somos seus discípulos, né, de também procedermos da mesma forma. Então a gente vai observar que aquele que quer ser maior, ele será a nível espiritual, o menor.
Porque todos os grandes nomes da humanidade, em termos de pessoas que trouxeram avanços para nós, os mártires, todos, quase todos, eu não posso afirmar todos porque talvez tenhamos tido algum caso diferente, mas quase todos pereceram ou morreram de forma trágica. Por quê? Porque trouxeram conhecimentos, renovação para nós, para a humanidade terrestre, nós não os compreendemos, então foram martirizados por nós mesmos, o próprio Cristo. Então é interessante que a gente faça, não se preocupe com os rótulos, mas nos preocupemos com a essência das coisas, de quem somos e quem poderemos nos tornar. Que a gente faça essa reflexão, essa busca da autoanálise, a busca da autotransformação, que a gente consiga, tenha uma vontade ativa no sentido de reformular desejos, pensamentos e a direção que queremos dar para as nossas vidas. É fundamental ter objetivos. Qual o meu objetivo atual? Eu quero estudar, quero melhorar de vida, mas qual o verdadeiro sentido da existência? Olhando pelo aspecto espiritual. É considerarmos que o nosso verdadeiro patrimônio será sempre aquele que nós conseguimos levar conosco, aonde quer que estejamos, seja na carne ou fora dela. Então, o verdadeiro patrimônio é o desenvolvimento intelectual e dos sentimentos. A partir do momento que a gente reconhece isso, a gente redireciona objetivos de vida. Somos mais humildes para reconhecermos que somos ainda muito falíveis, né? Em reconhecendo os meus defeitos, passo a dar o primeiro passo no sentido da melhoria íntima. Porque o orgulhoso não reconhece que erra. E esse é o principal obstáculo. Não reconhecendo, sendo orgulhoso, não promove essa mudança e essa melhoria íntima. Então, os rótulos nos distanciam da humildade, depende de como nós enxergamos a vida. Busquemos, então, com o auxílio da doutrina espírita, o esclarecimento acerca da nossa realidade e redirecionando as nossas existências, os nossos objetivos e metas de vida, a gente pode, então, nos tornarmos mais humildes. Olhemos o exemplo dos grandes sábios, também da antiguidade. Todos, Sócrates, vários exemplos. Eles sempre afirmam, conhece-te a ti mesmo. Quanto mais eles foram avançando na compreensão de si mesmos, mais foram se tornando humildes, por reconhecer que estamos ainda muito distantes da perfeição. A nossa meta é a perfeição relativa a que a criatura pode chegar. Mas ao avançarmos nessa compreensão, compreendemos que ainda estamos distantes, mas que a gente vai caminhar de forma objetiva, buscando isso nas nossas vidas. Gente, infelizmente acabou. Nós agradecemos vocês, aos internautas, o carinho, a paciência. Na próxima terça-feira tem mais, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter uma palestra aí com o nosso irmão Ives, falando sobre sonhos e sonos. Vai ser uma palestra incrível, muito boa. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado a todos. Até a próxima.